Olá, você ligado aqui conosco no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação especial de Natal e nesse boletim a gente vai tratar de como foi 2013 para o setor de rações aqui no Brasil, para a gente entender como é que foi esse ano que passou para o setor de alimentação animal. E para isso a gente vai conversar com o senhor Ariovaldo Zani, ele que é vice-presidente executivo do Sindicações e vai contar para a gente um pouquinho de como foi 2013 e as projeções para 2014. Senhor Ariovaldo, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, satisfação falar aí com os seus ouvintes. O prazer é nosso. Senhor Ariovaldo, como é que foi 2013 em linhas gerais? Foi um ano positivo para o setor de rações aqui no Brasil? Considerando as circunstâncias, eu diria que foi, tá? Porque a gente vem de um resultado amargo em 2012. 2012 foi um ano de crise de custos, principalmente o milho e o farelo de soja, combinação explosiva de preços, inibiu bastante a atividade pecuária. Muitos produtores de matrizes, reprodutoras de pintinhos, leitões, ficaram inibidos. E apesar de 2013 ser um ano em que houve alívio na cotação dessas commodities, do milho principalmente, e algo também para o farelo de soja e a soja, faltou matéria-prima, faltou pintinho, faltou leitão. Então, apesar de uma possibilidade de produzir mais, a pecuária ela acabou sendo prejudicada porque faltou o elemento básico para ser criado. E daí, a indústria da alimentação animal ela responde diretamente ao desempenho da pecuária, principalmente aves e suínos, frango de corte, poedeiras e suinocultura, que representa quase 80% da demanda por ração. Então, se a pecuária vai bem, a indústria da alimentação animal vai bem. Se a pecuária vai mal, a indústria da alimentação animal também acompanha. É por isso que no ano de 2013 a gente ficou provavelmente a estimativa é que fique na estabilidade, ou seja, não houve crescimento, provavelmente serão produzidas 63 milhões de toneladas de ração. A constatação um tanto negativa é que em 2012 a gente teve um recuo de 3%, né? Então a gente espera que para o próximo ano, 2014, a gente tenha um crescimento da ordem de 3%, isso compensaria a perda de 2012, e aí então a gente retornaria aos patamares de produção de 2011, ok? E, senhor Ariovaldo, essa falta de pintinhos, de leitões, essa falta de animais reprodutores, de matrizes, o senhor acredita que se deu em função daquela crise que nós tivemos no ano passado, onde os preços realmente da matéria-prima para a produção de ração os preços estavam muito altos e acabaram provocando uma crise muito séria, tanto na avicultura quanto na suinocultura. Isso acabou refletindo, portanto, esse ano para vocês? Sim, né? Começou no ano passado, a cadeia produtiva sentiu bastante, houve muitos processos, pedidos de recuperação judicial, muitos empreendimentos sucumbiram, porque os empreendedores tiveram dificuldade em obter crédito, o crédito estava muito caro, aliado ao fato do alto preço dessas matérias-primas que você mencionou. Então, já foi um ano complicado. Esse ano 2013, sob o ponto de vista de pagamentos, de pontualidade e tal, foi muito melhor, né? Então, foi um ano em que a produção pecuária conseguiu se recapitalizar ou minimizar os prejuízos, absorver boa parte dos prejuízos acumulados em 2012, porém, por outro lado, por falta do pintinho e do leitão, é que esses segmentos não cresceram mais. Vejam, um exemplo curioso é o da pecuária de corte, a bovinocultura de corte. Nós temos um rebanho que está a pasto. Então esse sim, né, foi um desenvolvimento razoável, foi muita exportação de carne bovina. Nesse caso o pessoal sofreu menos e foi beneficiado, inclusive a pecuária leiteira, por esse esfriamento do preço principalmente do milho e também alguma coisa na soja e no farelo de soja. Senhor Ariovaldo, como anda a demanda internacional pelo farelo, pela alimentação animal, pela ração brasileira? Há uma procura intensa? O Brasil tem esse mercado internacional também, ou uma fatia desse mercado?
Bom, basicamente nós não exportamos praticamente nada de ração, né? A gente exporta alguma coisa de alimentos para cães e gatos, outros suplementos, aditivos, mas no fundo o farelo de soja nós temos uma preocupação, uma vigilância constante, porque o mundo é ávido por farelo de soja, principalmente a China, né? O maior comprador de soja do mundo. Tem interesse em comprar o grão para esmagar e produzir o óleo de soja que vai ser consumido pelas pessoas lá, e o farelo de soja que vai alimentar a indústria deles de alimentação animal. E o Brasil produz anualmente, em média, 28 milhões de toneladas de farelo de soja. A indústria local, quer dizer, a indústria brasileira de alimentação animal, consome algo em torno de 14 milhões de toneladas, os outros 14 milhões exportados, né? Então é uma conta assim bem estreita, né? E que tem que ser acompanhada de perto para que não haja qualquer possibilidade de falta de alimentos do nosso mercado. Senhor Eovaldo, o senhor falava para a gente que esse ano os preços do milho recuaram um pouquinho, mas os da soja, apesar de não estarem nos mesmos patamares do ano passado, eles também estão, os preços estão em bons níveis, quer dizer, isso também ajuda esse setor de rações? Continua incrementando o custo de produção. Né? O farelo, como eu havia antecipado, né? A soja, o farelo de soja, no Brasil, por exemplo, o preço do farelo de soja, no segundo semestre do ano passado, ele atingiu 1.400, quase R$1.500 a tonelada. Hoje você encontra 1.100, 1.200, quer dizer, houve um alívio razoável, embora em janeiro do ano passado, ou no início de 2012, o farelo de soja custava 600 e pouco a tonelada. Então, apesar de ter nos últimos meses ocorrido uma diminuição no preço do farelo de soja, ele praticamente é o dobro do que historicamente a indústria vinha enfrentando. Então, definitivamente é um ingrediente, ele é necessário, né? Ele é praticamente insubstituível, e acaba, por conta dessa supervalorização, ele acaba incrementando o custo. O farelo de soja é adicionado à ordem de 20% na dieta. Então ele tem uma influência, em termos de quantidade, menor do que o milho, que entra a razão de 60% em média. Mas mesmo assim ele acaba contribuindo, né? E, outra vez, a soja, o farelo de soja, eles têm estoques de passagem, estoques globais muito mais estreitos do que o milho. Ela continua com uma quantidade, uma disponibilidade muito próxima, né, na relação de uso. Então é por isso que, além dos aspectos de ordem estrutural e conjuntural, né, continua a forte demanda chinesa, né, e a quantidade produzida, né, ela está muito próxima à quantidade demandada globalmente. É por isso que a soja ainda se mantém num patamar muito mais valorizado do que o milho, que tem uma produção muito mais farta, né? E a gente vê uma crescente demanda por carnes, não só no Brasil, mas de uma forma geral, a proteína animal no mundo ela tem sido mais demandada. O senhor acredita que para 2014 isso deve realmente se consolidar e refletir positivamente e diretamente no mercado brasileiro de rações? Sim, né? Principalmente porque a União Europeia tem esboçado sinais tímidos, mas uma tendência de recuperação econômica. Os Estados Unidos já demonstraram esse viés de recuperação. A China, apesar de um crescimento menor de 2 dígitos, continua com um crescimento muito bom, né, da ordem de 7,5%. A China é grande demandadora de alimentos, de proteína animal, cada vez será mais demandadora. Existe uma tendência, uma estimativa, né, que o crescimento populacional demográfico se concentrará nos próximos 30 anos na Ásia, notadamente na China, na Índia, também na África, e ali também haverá uma grande distribuição de renda, uma concentração do crescimento da renda. Então esses consumidores vão consumir mais proteína de origem animal, né? Então, tanto no longo quanto no médio e no curto prazo. No Brasil, a gente também entende que no ano
que vem, por conta de Copa do Mundo, são celebrações, as pessoas vão estar mais estimuladas, o brasileiro também deve consumir mais proteína animal e por conta disso, então, a indústria de alimentação animal vai ser desafiada a produzir mais para atender tanto o mercado doméstico, a pecuária local, quanto as exportações que vão alimentar tantos outros clientes internacionais, né? Certamente. 2013 foi um ano bastante forte para o dólar também, não é, seu Ariovaldo? A gente encontrou preços bastante positivos, o ano deve se encerrar com bons patamares para o dólar em relação ao real. E esse fator, de que forma que ele impacta no mercado, no setor de rações? Ele impacta diretamente, porque é óbvio, né, que qualquer empreendedor tem entendimento que o câmbio ele afeta sobremaneira o índice de competitividade de um país, de um setor econômico. Não é diferente no caso brasileiro, a nossa indústria nacional. Quer dizer, a gente, de fato, a indústria exige, o real precisava ser desvalorizado para devolver parte da competitividade perdida nos últimos anos às nossas exportações, para fortalecer a balança comercial, melhorar o saldo comercial. Agora, o detalhe é que essa desvalorização muito rápida que se deu, ela acaba, por um mecanismo aí de passagem, que a gente chama, né? Ela acaba inflacionando a economia, né? E isso acabou acontecendo também, notadamente no caso da soja e também do milho, que por serem commodities, ou seja, mercadorias, né, de negociação internacional, a pressão sobre a moeda, né, que é o dólar, que é a moeda de troca, a moeda das negociações internacionais, ela acabou influenciando. E no Brasil, essa influência foi até maior do que outras moedas, né, da cesta de moedas internacionais, por conta dessa velocidade com que essa desvalorização aconteceu aqui. Então, realmente, houve aí uma combinação em agosto, julho, agosto, setembro. Então, além da valorização da soja em dólares no mercado internacional por conta da demanda, quer dizer, fatores externos, né, fatores estruturais, no Brasil, conjunturalmente, nós estávamos passando por um momento onde se facilitava a desvalorização da nossa moeda local, então essa combinação influenciou ou acentuou ainda mais, né, o aumento de preço da soja, do farelo de soja no mercado local, atrapalhando, obviamente, diminuindo o fôlego, a rentabilidade do produtor, seja do pecuarista quanto do empreendedor da alimentação animal. Claro. Senhor Ariovaldo, foi um ano de investimento em tecnologia para o setor brasileiro de rações? Olha, a tecnologia que a indústria da alimentação animal tem mobilizado é aquela disponibilizada, né? Principalmente aquela voltada à substituição de grãos e oleaginosos, dos cereais oleaginosos, notadamente milho e soja, farelo de soja, que nós entendemos são ingredientes nobres, né? Que devem ser dirigidos ou privilegiados ao consumo da alimentação humana, né? Então, a indústria de alimentação animal, ela substitui parte desses ingredientes com aditivos, né? Vitaminas, ácidos, agentes melhoradores de desempenho, que além, né, nessa substituição de milho e de farelo de soja, além de manter os mesmos índices zootécnicos, os mesmos resultados zootécnicos de ganho de peso, de gestão diária, de conversão alimentar, diminui-se bastante a agressão ambiental. É uma diminuição da ordem de 20% a 25% na matéria orgânica, diminuição da deposição de fósforo e elementos inorgânicos nocivos no meio ambiente, enfim. O uso das enzimas, dos aminoácidos sintéticos, dos minerais proteinados, né? Esse pacote de aditivos nutricionais, eles trazem benefícios enormes à sustentabilidade da atividade. E sempre acaba sendo fatores que agregam valor ao produto produzido por vocês, não é isso? Certamente, isso tem sido bastante corroborado, ratificado pela avicultura de corte, suinocultura e de postura, que já assimilou bastante o uso da tecnologia e que agora a gente tem feito um esforço para divulgar isso mais na pecuária de corte, bovinocultura de corte. O pecuarista ainda é bastante conservador, ele ainda
têm uma resistência enorme ao uso da suplementação, do uso de outros aditivos e melhoradores, e nós temos nos esforçado para demonstrar ao produtor que a suplementação, por exemplo, do gado a pasto e tal, ela traz resultado, ela aumenta a rentabilidade, ela não deve ser encarada como custo, e sim como um investimento. Veja, hoje no Brasil apenas se vende 2 milhões de toneladas de suplementos minerais, sal mineral, enquanto nós temos um potencial, considerando o rebanho brasileiro de gado de corte, um potencial de vender 6 milhões de toneladas de suplementos. Então isso significa que apenas 30% do rebanho está sendo suplementado, bem suplementado, ou mais bois estão sendo suplementados, porém com uma quantidade aquém do mínimo necessário. Por isso, essa necessidade de melhorar a suplementação e o resultado zootécnico do produtor. Agora, por que o senhor acha que temos esse cenário? Falta de informação? O produtor não tem essa informação e acaba sendo um pouco resistente a isso? Eu diria que uma das razões é essa, e a segunda, apesar do próprio governo ter um bom trabalho voltado à extensão rural, né, a Embrapa e, enfim, as secretarias estaduais da agricultura, mas é que, na verdade, o produtor de aves e suínos, né, ele tem que observar mais por essas alternativas de suplementação, de diminuição de custo e melhora da rentabilidade dos índices zootécnicos. Ele mantém animais confinados, né? São galpões onde estão frangos, suínos, e quanto menos tempo esses animais ficarem ali confinados, alimentados, né, melhor, né, porque ele está gastando dinheiro com alimentação. O gado, pelo contrário, no Brasil, é alimentado a pasto. Então, na visão do produtor, né, do pecuarista, ele não tem essa pressão de ter que trocar o lote que está no pasto. O boi ali no pasto é um patrimônio que ele tem, né? Que está ali. Então, se ele tem bons preços, ele vende. Se ele não encontra bons preços, ele mantém o boi no pasto engordando. Quer dizer, Deus deu a ele, né? O abençoou e colocou aquele pasto todo, né? Que a natureza oferece aos animais. Então, eu diria que é uma situação mais de conforto por conta do pecuarista, né? Diferente das aves e suínos. Agora, é lógico, né, que com o tempo e com o compartilhamento da informação, as redes sociais, a pressão sobre custos, né, a competitividade internacional, tem mostrado que há necessidade, sim, de mobilizar tecnologia. Então, passo a passo, a gente percebe que o produtor já tem percebido os benefícios e, gradualmente, ele vai agregando tecnologia na pecuária de corte também. É claro. Senhor Eovaldo, e por fim, qual a mensagem que o senhor deixaria aqui para os produtores que trabalham nesse setor, para os produtores, inclusive, de suínos e de aves? Qual a mensagem final do Sindicações para a gente encerrar 2013? Nós temos que buscar integração, harmonização de propostas, discutir nossas demandas. É óbvio que existem interesses diversos, difusos, né? A cadeia produtiva, ela tem diferentes elos e cada um, obviamente, trata do seu interesse econômico e tal, embora, né, alguns desses interesses sejam comuns, notadamente a questão da desoneração tributária que é necessária, né, principalmente a desoneração tributária, e a necessidade de desburocratizar procedimentos, né, para que tantos procedimentos relacionados às questões regulatórias, a própria questão da burocracia tributária e a carga, lógico, como eu mencionei. Então, no fundo, esses são pontos de interesse coletivo, seja o produtor, o pecuarista, seja o fazedor da alimentação animal, seja o misturador, né, da alimentação animal, seja o fornecedor de insumos, né, sejam eles de origem animal ou vegetal, incluído aí até o varejo e o consumidor final. Quer dizer, todo mundo deseja pagar menos impostos. Então a gente precisa continuar discutindo isso, formulando políticas comuns, não é cada um saindo atirando para todo lado, aparar as arestas, formular uma política comum e levar isso adiante, porque nós estamos adentrando um ano de eleições e interessante, né, e inédito que todos os candidatos à presidência da República demonstraram interesse em se aproximar e conversar com a agropecuária, com o setor agropecuário brasileiro. Nós temos que ter a oportunidade de demonstrar uma pauta de reivindicação
e apoiar aqueles que, de fato, né, têm interesse em defender a agropecuária, o agronegócio brasileiro, que gera tantos empregos, que contribui com praticamente 1/4 da geração do PIB brasileiro, da riqueza, e que tem salvado a balança comercial brasileira já há décadas. Né? Então, basicamente é isso, minha mensagem final. Né? A gente continuar se entendendo, nos conversando mais e formulando uma proposta de políticas públicas voltadas à agropecuária, né? E política comum, levando em conta a assinatura nesse documento de cada representante de cada elo produtivo. Essa é a mensagem. Tá certo, senhor Ariovaldo, muito obrigada. Eu espero que em 2014 o senhor esteja aqui conosco, não só para a gente cobrar isso desses candidatos, mas para a gente manter os produtores do Brasil sempre muito bem informados para que eles possam tomar as melhores decisões, tá certo? Conte comigo, Carol. Eu fico no aguardo do teu convite, sempre à disposição. Muito obrigada. Um excelente final de ano para o senhor Ariovaldo. Bom, você viu então as importantes informações do Ariovaldo Zani, vice-presidente do Sindicações, boas perspectivas para 2014, 2013, um ano de estabilidade, o mercado também se recuperando junto com o setor de suínos, de aves, enfim, boas projeções para o ano que vem e você é nosso convidado para continuar acompanhando a nossa programação especial de final de ano, então fica aí que o Notícias Agrícolas volta já já com mais informações para você.